aqui o nosso irmão Carlos César, por favor, fazer esta oração lá do Jardim Vanessa, e na sequência vamos dar início cantando o hino de número 1 da nossa harpa cristã. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus nesta noite. Pai eterno, no nome de Jesus, ó Deus, queremos lhe agradecer, ó Pai, primeiramente pelo privilégio de poder estarmos na sua casa, para poder adorá-lo, bendizê-lo e engrandecer o teu nome. Pai, no nome de Jesus pedimos agora que o Senhor, através do seu Santo Espírito, mais uma vez venha fazer presente no nosso meio, ó Deus, operando sinais de maravilhas, porque necessitamos da tua presença e da tua graça. Toma a direção desse trabalho e mais uma vez fala conosco, através dos cânticos, através da palavra ministrada. Espírito de Deus, somos carentes e necessitados da tua presença. Usa de bondade e de misericórdia mais uma vez para conosco, dando-nos a tua presença, no poderoso nome de Jesus. Pastor Silas cantando o hino de número 1. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus com o hino de número 1 da nossa harpa cristã, Chuvas de Graça. Prometeu Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz no enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos,
Senhor, nas chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cantemos ainda hino de número 3, Pastor Jomar. Graças a Deus, com alegria, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 3, irmãos. Aproveitando a oportunidade, eu peço que os irmãos nos ajudem em oração. Minha cunhada está ali com um problema gravíssimo no cérebro, os médicos estão operando. E o médico já avisou a família que é só a mão de Deus mesmo, que o problema é muito mais grave do que se imaginava. Mas Deus continua tendo o mesmo poder, né, irmãos? Quem mudou somos nós, mas Deus é o mesmo que fez no passado e pode reverter essa situação. Hino de número 3, pleno na paz. Oh, meu Deus. Pleno na paz, santo. Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois vi em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Graças a Deus, irmãos. O hino de número 24.
Pastor Josué, louvando ao Senhor com o hino número 24 da nossa harpa. Com certeza, o senhor é pastor, não é? É, pastor, mas faz tempo que não canta isso aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Sucedeu o que Jesus falou, pois sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu o vento assoprou, que veio a casa toda encher e os corações com muito poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com os servos de Jesus foi o fogo santo Senhor, que os encheu com seu vigor, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teu servo batizar. E começo a receber esta água salutar, que é prometida ao que crer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Amém. O ensaio está mais
O ensaio está mais ou menos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As irmãs do ciclo de oração se organizam para estar louvando o Senhor. Hoje, pela nossa escala, cooperando, congregação bairro dos Loyolas. Tem alguém de lá dos Loyolas? Tem alguém? Acho que falhou lá na análise da agenda. Parque Hipólito Expansão, presbítero irmão Antônio. Onde é que está? Nosso presbítero, ali está. Os seus obreiros. Muito bem, muito obrigado pela cooperação e a estada conosco. Deus abençoe grandemente. Jardim Vanessa, presbítero Carlos César de Paula, os irmãos lá do Vanessa, cooperando maravilhosamente nessa noite. Muito obrigado. As irmãs podem vir e louvar o Senhor. Congregação Lagoa Nova, pastor Joel Pereira, ali está, nossos irmãos representando, e mais os irmãos lá do Lagoa Nova. Muito obrigado por estar cooperando conosco nessa noite. Então, as irmãs louvando o Senhor Jesus. Tem alguém das congregações que quer louvar? Alguém que louva lá das congregações? Tem alguém? Não tem? Uma Vitória louva o Senhor? Então, por gentileza, pode louvar ao Senhor Jesus. Queremos também cumprimentar a todos aqueles que através da nossa internet, rádio e TV web Jesus é o Caminho, acompanha o nosso culto, interagindo conosco. Com certeza Deus tem também uma palavra, uma mensagem para cada um daqueles que estão nessa noite cultuando ou interagindo no culto juntamente conosco. As irmãs louvando com alegria.
Aleluia. Os diáconos tomando posição nessa oportunidade. A irmã Vitória vai estar louvando o Senhor e nós estaremos contribuindo com os dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Nosso culto completo quando também adoramos com as nossas contribuições. É uma oportunidade de enaltecermos e louvarmos o santo nome do Senhor, contribuindo com as nossas ofertas de gratidão a Ele. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja a glória e o poder. Anciões se prostram, os anjos adoram aquele que é digno de glória, digno de honra. É Jesus, o meu Rei. Ele é santo, é soberano, o desejado das nações. É adorado, é exaltado, digno de glória e louvor. Jesus, Jesus, Jesus. Anciões se prostram, os anjos adoram aquele que é digno de glória, digno de honra. É Jesus, o meu Rei. Ele é santo, é soberano, o desejado das nações. É adorado, é exaltado, digno de glória e louvor. Ele é santo, desejado das nações. É adorado, é exaltado, digno de glória e louvor. Jesus, Jesus, Jesus. Como eu te amo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Convido a igreja a estar de pé para orarmos o Senhor. Nosso irmão lá do Lagoa Nova vai estar orando. Aqui os pedidos de oração para Vanessa Viscogliosi, que está com infecção nos rins, pede oração pela sua cura. O pastor Mar pedindo, reforçando aí pela sua cunhada Letícia,
visto que está no quadro de cirurgia lá nesse momento, e os médicos, cirurgia do cérebro, com coágulo, enfim, com aneurisma, mas o Senhor é o dono da vida, é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, sabe fazer, sabe agir, e tem poder para dar a saúde e restaurar a nossa irmã. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa oramos também pela ministração da palavra. O presbítero Daniel Fidelio vai estar nesta noite ministrando a palavra para nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, crendo que o nosso Deus tem poder de resolver todos esses pedidos que estão escritos aqui, irmão. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que faz. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, Senhor da glória, estamos diante da Tua presença, ó Pai, nesta noite, com esses pedidos de oração que foi feito aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada um, meu Deus. Vai visitando agora, ó Pai, com a Tua mão potente e poderosa, Pai, curando, Senhor Jesus, repreendendo a enfermidade no nome do Senhor Jesus. Tu disse na Tua palavra que tudo que nós pedimos em Teu nome, crendo nós vamos receber, e nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, que é a verdade, que cura, que salva, que liberta o homem e leva para o céu. É no nome do Senhor Jesus que nós apresentamos esses pedidos, ó Pai, crendo que o Senhor está com Tuas mãos estendidas para resolver essas causas. É no nome do Senhor também a Tua igreja que se encontra reunida nesta noite, que saiu do seu lar para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Usa o Teu Filho poderosamente nas Tuas mãos, ó Pai, que a Tua palavra venha falar em cada coração nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos já no nome do Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podemos assentar, meus queridos irmãos. Para mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Confesso que não é toda terça nem toda quinta que eu consigo ficar aqui por causa do meu trabalho, mas hoje estou de férias, então acalhou. Agradeço o convite do pastor Jurandir, a confiança do pastor Levi, os demais corpo de obreiro, e quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, meus queridos. Desde que fui convidado, estou meditando numa palavra que Deus colocou ao nosso coração. Romanos capítulo 12, alguns versículos, nós vamos ler só o primeiro e o segundo, e os demais nós vamos, ao decorrer do culto, aprendendo com Jesus. Hoje é culto de ensino da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é medida não pelo número de glória a Deus que você dá, ou pela manifestação que há na casa do Senhor, mas ela é medida, meus queridos, pelo momento que você sai daquela porta adiante, praticando aquilo que você aprendeu aqui. Então, para nós hoje sermos abençoados, vamos meditar nessa palavra, vamos comer essa palavra, assim como nos demais cultos. E quando saímos da porta da igreja, todas as vezes, possamos estar meditando e praticando a palavra de Deus. Amém? Os irmãos acharam? Digo amém? Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, Paulo, quando escreve aos Romanos essa carta, ele começa a dar explicações de como deve ser a vida cristã. E nesse versículo ele fala assim: rogo-vos
E aí tem uma vírgula, pois, irmãos, vírgula novamente, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele vai dizer assim, pelas misericórdias de Deus, eu peço a todos vocês. E o que seriam essas misericórdias de Deus? Analisando esse texto, quando nós falamos das misericórdias de Deus, nós podemos falar da graça, o favor imerecido, o fato de nós estarmos aqui. Se nós formos falar da misericórdia de Deus, nós podemos ir lá atrás, meus queridos irmãos, quando teve o dilúvio e Deus, pelas misericórdias dele, salvou Noé e a sua família. Quando Deus salva, quando Sodoma e Gomorra estava ali sendo ateada a fogo, devido ao pecado que eles cometeram, Deus estava destruindo, Deus vai lá, salva Abraão e salva Ló. As misericórdias de Deus também se fazem presentes na vida de Daniel, quando é salvo ali naquela cova dos leões. As misericórdias de Deus também alcançam Elias, quando está no deserto, e Deus o alimenta, não para que ele saísse do deserto, mas que ele pudesse andar ainda mais 40 dias, 40 noites, com aquela alimentação, com aquela sandália nos pés. As misericórdias de Deus alcançam inúmeros personagens bíblicos, mas também alcançam as nossas vidas. A misericórdia de Deus me alcançou um dia, quando eu estava com crise, uma pedra no rim. Eu tive 3 crises, meus queridos irmãos, e uma delas, eu estava um dia, eu era solteiro, meu pai tinha um sobrado, como tem até hoje, e eu ali no banheiro, na parte de cima, ali no quarto do meu pai, tomando banho, e eu fiz um ato de fé, coloquei as mãos sobre o meu rim, e repreendi aquela enfermidade no nome de Jesus, e eu orei ali, e as misericórdias do Senhor me alcançou, e o Espírito Santo disse assim para mim: agora você desce, procura o teu pai, e diga que você já está curado. E eu estranhei, mas terminei de tomar banho, desci ali as escadas, cheguei na sala, numa antessala ali que tem na casa do meu pai, perguntei para minha mãe: onde está o pai? Minha mãe falou assim: o pai está lá na sala. E eu vi que estava escuro, eu falei: será que ele está lá mesmo? Quando eu chego lá, meu pai estava com o joelho dobrado na sala. E eu chego para o meu pai e digo para ele: pode parar de orar, que Jesus já me curou. As misericórdias do Senhor, elas nos alcançam dessa forma. As misericórdias do Senhor, elas nos alcançam, por exemplo, e me alcançou novamente. Um dia estava ali na minha loja, e tinha uma apresentação com a banda onde eu trabalho ali em Campinas, na Polícia Militar. E essa apresentação era um dia à tarde, um dia atípico, né? E saí com o meu carro, quando cheguei ali para abastecer, na frente no posto, em frente ao estádio do Limeirão ali, o frentista falou assim para mim: você quer que vê o óleo, quer que vê a água? Aí eu pensei: não, pode ver. Ele vai lá, abre, não tinha uma gota de óleo, não tinha uma gota de água. Eu me assusto, falo: Jesus, mas como é que o carro anda sem água, sem óleo? Aí liguei para o meu pai rapidamente, falei: pai, precisamos trocar de carro, eu preciso ir para o serviço. Aí ele falou assim: o carro está com a Débora. Combinei com a Débora, e aí desloquei com o carro lá do SESI ainda até uma loja de óleos que tem aqui no Parque das Nações. Ali trocamos os carros e eu fui. Antes do pedágio ali na Anhanguera, eu estava na faixa da esquerda, meus irmãos, eu e Jesus. De repente surge um carro na minha frente, da direita para a esquerda. Eu só tive tempo de brecar e puxar o carro. Perdi o controle e capotei 3 vezes. Ali abri o airbag, ali o cinto me segurou, terminei de capotar. A única coisa que me lembrei ali de falar foi Jesus.
Simplesmente, meus amados irmãos, soltei o cinto, ele parou de ponta cabeça, saí rastejando. Detalhe, eu tenho um instrumento de trabalho, geralmente anda sem trava porque não tem, uma na agulha, e toda vez eu ando com ela debaixo da perna. Esse dia estava coldreada na cinta. E detalhe, o meu carro estava com um problema no cinto de segurança. Se eu tivesse batido ali, não teria airbag, não teria cinto de segurança e não teria seguro o meu carro. Jesus cuida de tudo nos mínimos detalhes. As misericórdias do Senhor nos acompanham desde os nossos antepassados até os dias de hoje. Para não falar que eu saí ileso, se os irmãos vissem as fotos do carro, falam assim, você não está vivo. Mas eu saí ali apenas com a 5ª vértebra fraturada. É uma vértebra que não se mexe. Continuei minhas atividades normais, continuei tocando normalmente, como se nada tivesse acontecido, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. As misericórdias de Deus, e ele fala assim, eu rogo por essas misericórdias, para que nós pudéssemos hoje, nesta noite, relembrar de tudo aquilo que foi feito por Deus para as nossas vidas. Essa misericórdia que lá atrás nos resgatou do lamaçal do pecado, e hoje nós podemos estar aqui na presença do Senhor, louvando o nome dEle, glorificando ao nome do Senhor Jesus e lhe rendendo graças. É essa gratidão, meus irmãos, que nos faz mover, sair de casa e vir aqui na casa do Senhor, prestar um culto racional. É por essas misericórdias que ele roga. Resumindo, ele fala assim, olhe tudo que Deus fez, olhe de onde Deus te tirou. Então eu lhe rogo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é o culto da mente, meus queridos irmãos. É você pensar o que você está fazendo aqui. Não é de qualquer maneira, não pode ser um rito tradicional. Quando nós viemos ao culto, meus queridos irmãos, nós viemos para apresentar algo ao Senhor. Adorar, lá no dicionário, significa assim, trazer um presente a uma divindade. E você sai da sua casa pensando, eu vou na casa do Senhor Jesus adorar. Adorar como? Com sentimento de gratidão. Com sentimento de gratidão. Porque quando você chega aqui, aquele que é invisível, mas é real, já está aqui. E você ora, Jesus está aqui vendo a sua oração. Você começa a cantar os hinos da harpa, e Jesus está vendo como você está cantando. Os departamentos vão cantar, e Jesus está vendo como que está sendo essa adoração coletiva. Jesus está vendo como cada músico está tocando, como cada obreiro está cantando, como cada departamento está apresentando, e é Jesus que diz se ele vai receber a adoração ou se ele não vai receber a adoração. E o culto racional, meus queridos irmãos, da nossa mente, tem que nos fazer lembrar que nós não podemos chegar aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não podemos, por exemplo, cantar o hino da harpa desse jeito. Eu quero trabalhar para meu Jesus. Não, meus queridos irmãos, nem você está acreditando que quer trabalhar para o Senhor Jesus. Quanto mais Deus que está aqui recebendo adoração. E quantas vezes, meus queridos irmãos, hoje é um dia que o Espírito Santo marca para renovar as nossas mentes. Para renovar as nossas mentes com a palavra dele. Saia daqui em nome de Jesus, meu querido irmão, com a sua mente renovada. Quantas vezes, meus queridos irmãos, a nossa rotina diária
o nosso dia a dia nos faz tomar decisões perante o Senhor Jesus, e Jesus está olhando para nós e falando assim: não, esse louvor eu não recebi, não, essa oração eu não estou recebendo, quer seja no individual, quer seja no coletivo. Quantas vezes nós estamos cantando para o Senhor Jesus, mas Deus está olhando para o nosso coração e falando assim: não, essa adoração não está condizente. Por quê, meus queridos irmãos? A palavra de Deus fala assim, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós abrimos em Romanos capítulo 7, versículo 14, está dizendo assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Um pouco mais adiante, diz assim, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quantas vezes, meus queridos irmãos, a nossa mente, ela quer fazer o bem, mas esse bem nós não fazemos. Quantas vezes a nossa mente não quer fazer o mal, mas o mal nós fazemos. E Paulo vem dizer aqui, meus queridos irmãos, que a luta entre a carne e o espírito, ele é constante. É todos os dias, meus queridos irmãos. E isso exige uma disciplina para nós que somos cristãos. Muitas vezes demora para nós entendermos isso. Muitas vezes, meus queridos irmãos, nós que somos um pouco mais jovens, demora para entendermos essa luta, e aí nós continuamos de novos até adquirir uma experiência maior, a pecar constantemente, a ser inconstante na presença de Deus. E Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que nós deixamos de tomar leite e agora começamos a alimentar as nossas almas de alimento sólido. E alimento sólido é a palavra de Deus, é meditar dia e noite numa palavra que é viva e eficaz e que transforma as nossas vidas. E hoje Deus novamente nos convida, vamos renovar as nossas mentes e mortificar a nossa carne. Sabe esse mal que você não quer fazer, mas está te impedindo de chegar ao trono da graça? Sabe como você mata ele? É com jejum. Jejum mortifica a carne. Consagrar a nossa vida ao Senhor mortifica os desejos da carne. Nós temos que todos os dias, meus irmãos, militarmente, como todos nós seguimos uma rotina quando começamos o serviço, conferimos os equipamentos, conferimos os itens de segurança, e antes de sair e embarcarmos, olhamos um para os outros e dizemos que o Senhor nos proteja, que Deus esteja com nós, e saímos às ruas. Nós também, meus queridos irmãos, todos os dias de manhã, temos que acordar, e a primeira coisa é dizer: Senhor, protege a minha mente, para que o meu coração e minha mente esteja alinhado com a Tua palavra, e tudo aquilo que Satanás estiver planejando para mim neste dia, que o Senhor possa quebrar pelo Teu sangue carmesim. Isso é diário, meus queridos irmãos. Nós matamos um leão a cada dia, e é incrível, meus queridos irmãos. Nós acordamos pecando e vamos dormir pecando, e se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. Esta palavra é tão séria, meus queridos irmãos, que lá em Tiago vai dizer muito sobre a prática da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22,
diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Consegue meditar nessa palavra, meus queridos? Nós sermos praticantes da palavra de Deus, nós teremos bênçãos em tudo o que nós formos realizar. Tudo que nós colocarmos a nossa mão, meus queridos irmãos, vai prosperar. Tudo que nós colocarmos a planta do nosso pé vai prosperar, porque Jesus está conosco. Mas temos que mortificar o pecado da nossa carne. Meus queridos, praticar a palavra de Deus é sério, quando muitas das vezes lá no nosso serviço, meus queridos irmãos, o mundo está contaminando a gente. Quantas vezes nós chegamos no nosso emprego e o ambiente que está lá não é propício para nós, mas nós estamos inseridos no mundo, nós temos que estar lá, nós temos que ir lá, nós temos que ganhar o nosso pão de cada dia. Mas quando chegarmos lá, as trevas não podem contaminar a luz tem que sobrepor as trevas. E se isso não está acontecendo, meus queridos irmãos, nós precisamos de jejum e muita oração, porque temos que ir lá e fazemos a diferença no trabalho. Para nós jovens é difícil a faculdade. A faculdade ela traz festas, traz coisas que atraem a juventude, ela tem coisas que enlaçam o jovem, e muitas das vezes nós também que já estamos um pouquinho mais velhos, quando fazemos também a faculdade, podemos ali sermos contaminados. Mas se nós estivermos com a palavra de Deus em nossas vidas, nada vai nos contaminar. Também muitas outras coisas acontecem. Meus queridos irmãos, quando a palavra não permanece no nosso coração, o diabo começa a nos fazer de peteca. A nossa família já não vai mais bem. A nossa família começa a ter coisas que não tinham antes. Situações que você fala assim, mas eu não sei como resolver. Se nós praticarmos a palavra de Deus, Deus também entra lá no seu lar e transforma, muda e opera. Quando nós acreditamos, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, meus queridos, nós temos que realmente crer. Crer é confiar no Deus que nós servimos. Ninguém nos obrigou, meus queridos irmãos, a aceitar Jesus. Mas uma vez que aceitamos a Jesus e decidimos ser servos do Deus Altíssimo, só nos resta uma coisa, meus queridos irmãos, é confiar em Deus. E a dúvida, meus queridos irmãos, é o primeiro passo contra a fé. Quando você está com uma situação difícil, quando você tem algo que você precisa resolver, e você já não sabe mais o que fazer, e você lembra de Jesus, é sinal que você tem que confiar nele.
Quando você vai para solucionar esse problema e pensa, mas será que vai acontecer? Deus não pode mover o sobrenatural dele para a tua vida, porque você não está condizente com a palavra. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus também diz: Deus não tem prazer naquele que retrocede. Como que está a situação, meus queridos irmãos? Nós viemos no culto terça, viemos no culto quinta, viemos na escola dominical aos domingos de manhã, nos cultos de domingo à noite, nas congregações de quarta e sexta. E todos os dias, meus queridos irmãos, é liberado a palavra de Deus. E é impossível, narai comi rébias, omnemais tu me clemas, narai me clemas tu e onde rébias, que nós não sejamos um povo vencedor. A palavra de Deus é liberada de bênção em todos esses dias. Mas o que nos falta, meus queridos irmãos, é meditar dia e noite nesta palavra, para sermos abençoados. Meus queridos irmãos, permita o Espírito Santo nesta noite renovar a vossa mente para um novo entendimento. Há poder na palavra de Deus. Há poder nessa palavra, essa palavra é viva, nós temos que viver por ela, praticar ela todos os dias, e Satanás vai bater retirada. Tudo aquilo que ele estiver armando já está por terra, porque há poder no nome de Jesus. Naramassub que manda lábias. Praticar a palavra, meus queridos irmãos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando somos batizados nas águas, meus queridos irmãos, nós recebemos a mente de Cristo. Nós renascemos, os nossos pecados são perdoados, nós somos nova criatura. Se somos novas criaturas, meus queridos irmãos, nós temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, nosso coração está cheio de Cristo. Se o nosso coração está cheio de Cristo, nossa boca só pode falar coisas que são espirituais. Se existe alguma outra coisa que está saindo do seu coração, como murmuração, como palavras de desânimo, como o próprio desânimo em si, você desanimado, palavras de ordem contrária à vontade de Deus, é porque mente de Cristo e coração estão desalinhados. E hoje o Espírito Santo de Deus precisa transformar as nossas vidas. O Espírito Santo está falando conosco, num cicio tranquilo e suave, como falou com Elias lá na fenda da rocha. E eu sinto o Espírito Santo aqui, meus queridos irmãos. Ele vai nos transformar hoje, a partir de hoje, a glória da última casa vai ser maior. Como diz lá em Ageu, profeta Ageu, o céu vai estremecer e a glória de Deus vai descer sobre tu e a tua casa. E verdadeiramente, meus queridos irmãos, quando você adentrar o pé lá no seu serviço, lá na tua casa, no meio da tua parentela, a glória de Deus vai estar emanando de você e Satanás vai bater em retirada em nome de Jesus. Recebe isto, toma posse da autoridade do Espírito Santo de Deus. Até hoje uma vida, a partir de hoje, nova vida em nome de Jesus.
para saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias das nossas vidas, meus queridos irmãos, nós temos que tomar decisões. E decisões são importantes, tanto para vocês que têm que tomar decisões aí, como para nós que muitas vezes, os pastores diante de suas congregações, nós aqui auxiliando, temos que tomar decisões espirituais, que vai envolver vidas, que vai envolver conselhos. Muitas vezes lá no seu negócio você precisa tomar decisões. E essas decisões, meus queridos irmãos, uma vez que temos a mente de Cristo, não tem como dar errado. Só tem como dar errado essa decisão se você não sabe qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a tua mente está conectada com o céu, meus queridos irmãos, qual que é a possibilidade da sua decisão ser errada? Nenhuma. Mas como nós fazemos isso, meus queridos irmãos? Como nós tomamos decisões se não sabemos a vontade de Deus? Quantas vezes, meus queridos irmãos, o Espírito Santo está nos cobrando? E quantas vezes a rotina diária, meus queridos irmãos, nos faz esquecermos das misericórdias de Deus e o porquê estamos aqui? Quantas vezes, meus queridos irmãos, as rotinas do serviço nos fazem nos afastar das coisas que são espirituais? Os problemas na família nos fazem afastar das coisas que são espirituais? E aquilo que fazíamos antes, que era orar, quem sabe fazer o culto doméstico, meus queridos irmãos, culto aquele que quando eu era pequeno, nós ajoelhávamos do lado da cama de meu pai e começávamos a orar ali, não dava 3 minutinhos, meu pai me dizia que eu já estava no meio da cama, deitado dormindo. Meu pai puxava eu pelo pé e falava assim: você já terminou de orar? Eu falei assim: já terminei, pai, já orei por todo mundo. Como assim por todo mundo? Já orei pelo senhor, pela Débora, pela mãe. Então começa a orar por todos os seus tios, todas as suas tias, os primos. Aí eu dobrava o joelho de novo e começava, lembrava da família inteira do meu pai, lembrava da família inteira da minha mãe. Terminava e ia para o meio de novo. Meu pai puxava. E aí, já terminou? Eu falava assim: já terminei, pai. Daí ele falava assim: então ora de novo. E eu ia orar, irmãos. Ia orar. Vigília lá no Santa Fé. Pastor Levi lembra do Santa Fé. 1ª hora, 2ª hora, 3ª hora, 4ª hora. As mães levavam os colchãozinhos para os filhos. Eu e minha irmã do lado de minha mãe e meu pai. 1ª hora, 2ª hora, 3ª hora, 4ª hora. Meus queridos irmãos, não é por falta de ensinar, meus queridos irmãos. É porque quando nós vamos ficando um pouquinho mais velhos, nós vamos ficando relaxados e esquecemos das misericórdias de Deus nas nossas vidas. Mas lá na frente, quando nós tivermos que tomar decisões, meus queridos irmãos, não temos poupança com Deus. E aí não temos de onde tirar. E aí você ora e Deus não responde. Mas é porque está faltando certas habilidades, meus queridos, comunhão com o Espírito Santo, e aí vai ficar tudo diferente. Aonde você colocar as suas mãos, os enfermos vão ser curados. Aonde você colocar as suas mãos, os demônios vão sair. Aonde você estender a sua mão, a bênção de Deus vai descer, porque isto é palavra de Deus viva para as nossas vidas. Estamos aprendendo hoje. Eu lembro quando eu aprendi a orar, para saber qual era a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu orava e sempre
perguntava para Deus assim, mas eu queria orar e Deus responder. E eu lembro, os irmãos mais antigos aqui vai lembrar do templo antigo, e quando o som era uma casinha ali no meio. Tinha uma casinha ali de som bem no meio da igreja, no modelo antigo. E no tempo que nós moramos aqui, nós dirigimos orações todo sábado com os jovens ali em cima naquela galeria. Não era oração oficial, nós convidávamos os nossos amigos e íamos orar ali na galeria. Todo dia 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. E um dia o Marquinhos, enfermeiro, os irmãos conhecem o Marquinhos, enfermeiro, ele me chamou e falou assim para mim, Daniel, orar tem que ser uma coisa natural. Como você conversa lá com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, assim é com Jesus. Mas quando você for orar, se você está sentado, puxa a melhor cadeira para Jesus e fala assim, ó, senta aqui. E os irmãos sabem que som é sempre complicado, e adolescente é sempre rebelde. E nós estávamos ali, tomando algumas invertidas no som, as pessoas sem saber falar com a gente, faltando um pouquinho de sabedoria, e nosso coração magoado. E eu lembro que eu e o Anderson Roger chorava muito aqui nas orações, por causa desse som. E ali, eu desci lá da galeria, naquele quadradinho, puxei a melhor cadeira, era uma cadeira que era igual a do pastor Joel, assim, que senta, faz o encosto, e ela era a melhor cadeira que estava ali dentro. Eu puxei a cadeira, meus irmãos, e falei assim, Jesus, senta aqui. E ali eu comecei a desabafar com Jesus. Falei, Jesus, está acontecendo isso, eu não aceito, como se... dentro da casa de Deus, eu fosse alguma coisa para aceitar. Se somos servos de Deus apenas para obedecer o que acontece dentro da casa de Deus, quem manda na casa de Deus é Deus. Tudo acontece por vontade permissiva ou diretiva de Deus, e tudo o que acontece é para nos ensinar. Adolescente, eu não sabia disso. E ali, magoado com todas as coisas, bravo, e falando, Jesus, isso. Agora, Jesus, eu vou subir ali em cima, Jesus. Se o Senhor esteve aqui, fala comigo. Chego lá, estou lá orando no meu cantinho. Daqui a pouco, eu comecei a falar em mistérios, e meu pai começou a falar em mistérios. Ali eu abracei meu pai, ele falava em mistérios, eu falava, ele falava, eu falava. E depois o Marquinhos me contou que ele ficou lá assim, Deus deu a interpretação para o Marcos. E quando terminou ali de nós orarmos ali junto, ele falou assim, se for da vontade de Deus que eu entregue, que ele saia de lá e venha me abraçar. Eu saí, fui lá e abracei ele. Aí ele falou assim, Deus estava falando ali que esteve com você lá embaixo. Deus só me falou isso, irmão, sobre todas as minhas desavenças ali com o som. Deus não falou nada, porque isso aí era simplesmente para o meu aprendizado, para o meu ministério. Só ia entender lá na frente. Mas Jesus foi ali falar que estava lá. Você conhece o poder da oração, meus queridos irmãos? Conhece o poder da oração? A oração que sai daqui nesta noite e alcança quem está internado lá na UTI? Conhece o poder da oração? Quando você dobra os joelhos, não fala nada, só dobra os joelhos e conta para Jesus. E quando chega em casa está tudo resolvido. Igreja, se nós conhecêssemos o poder da oração
e não precisasse os nossos pastores ficar nos orientando a todo dia antes do culto, dobrar os joelhos, as nossas vidas seriam diferentes, os nossos cultos seriam diferentes. Muitas vezes eu vejo reclamações, porque eu vou no culto não sinto nada, porque Deus não opera mais no meio da igreja, porque nós não vemos mais cura, não vemos profecias. Meus queridos irmãos, o culto é racional, Ramastubi que mandarábia. É nós que praticamos o culto. Não existe mover de Deus se não há ambiente espiritual. Se há ambiente espiritual, aí Deus consegue mover. Se há glória para cima, desce glória para baixo, aí Deus cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Os nossos cultos hoje são mornos, são mortos, porque nós esquecemos das misericórdias de Deus e não temos mais coragem de adorar a Deus em espírito e em verdade, com um culto racional. É Deus que está aqui nesta noite. É Deus chamando a labrastúbias. Se você perdeu a essência, meus queridos irmãos, nessa noite Jesus está aqui. Ele já adentrou, e se tivesse milhares de anjos aqui, eles estariam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos aceitar Jesus novamente. Jesus já está aqui desde o primeiro hino, desde a primeira oração. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Transforma o seu culto nesta noite. Transforme a sua mente. Eu não sei, meus queridos irmãos, se há feridas ministeriais aqui, que te impediram de continuar, lamai, enstuí-me clemasébia. Quem sabe a sua oração, lamanto-me quemanaramassúbria, é esta: porque eu já não consigo mais, devido aos grandes problemas que vi dentro da igreja. Hoje Jesus manda você renovar a tua mente e olhar para o autor e consumador da tua fé. Pode estar doendo, meus queridos irmãos, mas vamos trabalhar para Jesus. É chegado a última hora e Deus precisa regimentar a tropa dele, renovando as nossas mentes. Há trabalho pronto para todas as classes, todas as idades, e Deus necessita nos transformar nesta noite para um objetivo só: ganharmos almas para Jesus. As misericórdias de Jesus são lembradas. O nosso culto racional é transformado com a nossa mente, porque Deus precisa de nós. A palavra de Deus diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Meus queridos irmãos, a árvore que não dá fruto, ela é podada. Se nós não estamos dando fruto nessa noite, permita o Espírito Santo podar, nos enxertar em terra boa, meus queridos irmãos, com o Espírito Santo e a chuva do céu, nos regar e nós possamos produzir almas para Jesus. Para quem nós temos pregado? Para quem nós temos pregado? Quantas vidas? E não é pregar igual eu estou pregando aqui, as pessoas vêm aqui, aceitam Jesus, e aí nós falamos, temos o costume de falar: eu preguei, 10 pessoas aceitou Jesus. Não, dessas 10 pessoas, quantas nós discipulamos, meus queridos, para que essas vidas que foram geradas, gerem novas vidas? É isso que Jesus quer. Jesus quer isso.
E nesta noite Jesus está nos ensinando, com muita humildade, com a autorização do pastor, peço para os irmãos ficarem de pé. Meus queridos, Deus está falando fortemente aos nossos corações. Tem uma coisa que incomoda o meu coração, é você estar parado. É você estar parado. Satanás, meus queridos irmãos, tem feito uma coisa no meio das igrejas que é muito difícil de consertar e precisa da renovação da mente. Olha o que acontece nos cultos, meus queridos irmãos, e que Deus nos traz revelação nessa noite. Entenda isso, meus queridos irmãos, com muita sabedoria, não com crítica, mas é o Espírito Santo que está falando às nossas vidas nessa noite. Meus queridos, nós temos os departamentos. Satanás coloca discórdia entre ali os hinos. Às vezes você está ali no ensaio, não concorda com o hino que a regente colocou. E aí começa aquele negocinho, você já começa a cantar com caras e bocas. Aí tem um ensaio, o maestro fala 10 vezes, fala muita coisa, os músicos já não gostam disso, estou aquilo outro. E Satanás é especialista nisso, meus queridos irmãos. Ele vem, joga uma sementinha através da língua no meio do ministério. Quando vê, está aquele furdunço, um zum, uma murmuração. E nós nos preocupamos tanto com o pecado do adultério, com os pecados grandes, esquecemos que a murmuração também vai para o inferno. E eu fico aqui imaginando, meus queridos irmãos, por exemplo, o departamento do circo de oração, mocidade, adolescentes, indo cantar e Jesus escolhendo um determinado grupo para poder lançar uma mensagem cantada ao coração de alguém que está necessitando. Mas daí naquela semana Satanás vai lá e coloca uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí Deus, quando vai apresentar o louvor coletivo, está tudo desorganizado, e Jesus fala assim: meu Deus, quem que eu vou usar agora? Meus queridos irmãos, não vamos deixar isso acontecer na nossa igreja. Se você viu alguma coisa errada, meus queridos irmãos, dentro da nossa casa, entrega para Jesus, meus queridos irmãos. Se aquilo que você viu não edifica outra alma, não passe para frente, passe para Jesus. Quantas vezes nós saímos daqui na mesa do jantar, depois de um culto abençoado, não consumimos nada da palavra de Deus, mas estamos comentando algum pequeno erro que o locutor aqui possa ter falado, ou algum hino que possa ter cantado e dado errado. Meus queridos irmãos, se isso não edificar a alma do seu irmão, não faça, e consequentemente, Satanás vai minando a união do povo de Deus. E quando Deus, o general dos generais, diz assim, diga ao meu povo que marche, cada um marcha para um lado. Narabassubi cantalamanai, heremastui quemandalamanas. Em nome de Jesus, renova a vossa mente agora. O Espírito Santo de Deus está aqui nos revelando para que nós possamos ser crentes melhores. Hoje é o culto de doutrina, meus queridos irmãos, e Deus está nos orientando. Receba a palavra do céu. Nós vamos orar agora, que as nossas horas já se avançam, meus queridos. Mas quando sairmos daquela porta em diante, de hoje em diante, renovados as nossas mentes e praticando a boa palavra de Deus. Senhor Deus eterno Pai, nós estamos na Tua presença, agradecido pela ministração da Tua palavra. Jesus, aprendemos aqui, meu Deus, que é para nós olharmos, Senhor, para as Tuas misericórdias. Neste momento, Jesus, nós vemos aqui, Senhor, lembrar
lembrar, Jesus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Jesus. Estamos aqui com um espírito de gratidão a Ti, Senhor, renovado as nossas mentes, Senhor, com esta palavra. Deus, nós agora, Jesus, não vamos mais, Jesus, deixar de praticar a Tua palavra, mas vamos, Senhor, guardar ela no nosso coração, Jesus. Vamos mudar, Senhor, tudo aquilo que o salmista disse, Senhor, para sondar o Teu Espírito Santo no nosso coração, e todo o caminho mau que existe, Senhor, possa ser retirado agora. Todas as práticas más, Senhor, possa ser retirado agora, e que nossos cultos possam ser melhores, debaixo da Tua graça, e que nós possamos receber, Senhor, autoridade espiritual, Senhor, dentro do nosso lar, da nossa casa, mediante a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos louvam a Deus pela palavra? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sentar um instante, mano. Aleluia. Guardemos a palavra do Senhor. Agradecer a Deus que a cirurgia foi uma bênção, que o sangue vazou, coagulou, virou chiclete, o cérebro não contaminou. Amém. Irmão que está agradecendo a mensagem lá do médico, que ao abrir o cérebro da sobrinha agora, e já o milagre aconteceu, coagulou tudo e não ficou aquela sequela que o médico suspeitava de ter. A honra e a glória ao Senhor Jesus. Isso é o que, irmão? É as misericórdias do Senhor, que é estendidas para cada um de nós. Amém? Louvamos o Senhor por tudo isso. Quinta-feira tem a noite da vitória, também culto da manifestação do poder de Deus, pela operação da palavra através da instrumentalidade dos servos que estão a serviço do Senhor. Nesta sexta e sábado tem aqui a Escola Bíblica de Férias da Confradel. Então, os adolescentes que aí estão, tem aí esse trabalho sexta e sábado, de acordo com a programação. Domingo pela manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, e à noite o grande culto aqui no horário normal. Agradecemos cada congregação, cada obreiro, cada irmão, cada um que estiveram conosco nesta noite, e que nós não sejamos ouvintes esquecidos, né, mas guardadores, né, da palavra, visando que o nosso entendimento e o nosso culto de forma agradável ao Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma semana de bênção e a disposição de estar novamente aqui na casa do Senhor. Pastor, ficamos de pé. Convido o irmão Antônio lá do Parque Poli de Expansão para estar orando, e o pastor Joel ministrando a bênção apostólica para cada um de nós. Paz do Senhor, igreja. Oremos. Querido e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por esta boa e ótima palavra, Senhor Deus, que o Senhor enviou do céu para nossos corações, ó Pai. Deus, que continue o Senhor, ó Deus, ó Pai, abençoando a tua igreja, falando, Senhor, nossos corações, orientando-nos, ó Pai querido, acerca de tudo quanto o Senhor, ó Deus Santo, tem para realizar no meio do teu povo, ó Pai. Oramos, ó Pai querido, agradecido pela vida dos pastores, pela vida das irmãs do Círculo de Oração, pela vida da mocidade, pela vida dos adolescentes, ó Pai querido, e também, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus Santo, nesta noite, ó Pai, solucione os problemas, ó Pai querido, segundo, ó Deus Santo, os pedidos de oração a cada um de nós pedido aqui nesta noite, Pai. Nós cremos, ó Pai querido, no milagre, ó Deus, da tua palavra em nossas vidas, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos
em nome de Jesus.